tarde para vocês que estão acompanhando aqui aqui as informações do Santos, fazer a análise do jogo, Red Bull Bragantino 2, Santos também 2. Antes, vamos fazer uma singela homenagem sobre o jornalista esportivo Paulo Soares, o amigão. Quem não lembra dele, né? Eu acompanhei muito, assisti muitos programas esportivos dos canais ESPN, né? Então, a gente que sempre estava na audiência acompanhando o programa Sport Centers. Depois, claro, eu acabei de assistir uns tempos, mas assisti, das poucas vezes que eu assisti, eu vi que o Paulo Soares era um baita jornalista, voz inconfundível, conseguia verticalizar tudo, né? Falava assim, ele falava super bem, a comunicação, a dicção dele fora de série. E faleceu nesta manhã do dia 29 de setembro de 2025, aos 63 anos. Há poucos dias ele fez aniversário, né? O último dia 13 de setembro ele completou 63 anos. E durante muitos anos, nos canais ESPN, há mais de 20 anos, apresentou ao lado uma parceria fenomenal junto com também o saudoso Antero Greco, excelente, né, comentarista, jornalista também, que estava sempre na bancada do jornal Sport Centers e também, claro, nas coberturas em loco, quando tinha jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, o Paulo Soares e o Antero Greco sempre juntos, né, entrosamento, tipo o Pelé e Coutinho do Santos, né, entrosamento perfeito, parceria de longas datas, né. Infelizmente, em 2024, o Antero Greco faleceu. E depois, claro, depois saiu a informação do jornalista também, já um ano depois, no ano passado foi o Antero Greco. Esse ano, infelizmente, partiu também Paulo Soares, o amigão, aos 63 anos, nessa segunda-feira, dia 29 de setembro, em São Paulo, na capital paulista. Dias após ter completado 63 anos, o último dia 13 deste mês, agora no mês 9, no mês de setembro. Ele figura marcante da ESPN Brasil, o amigão dividiu por muitos anos a bancada do Sport Centers com Antero Greco, que faleceu em maio de 2024, em decorrência de um tumor cerebral. O programa, lançado em 2000, durante as Olimpíadas de Sydney, segue até hoje como referência no jornalismo esportivo. Em maio deste ano, Paulo Soares esteve internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por uma cirurgia e chegou a enfrentar complicações. À época, em entrevista ao portal Léo Dias, o apresentador tranquilizou os fãs ao afirmar que, após superar algumas complicações, continua se recuperando. Apesar da vontade de retornar rapidamente ao trabalho, garantiu que estava sendo cauteloso e respeitando cada etapa do tratamento. Em declarações anteriores, no ano de 2023, ele já havia revelado ter passado por 6 procedimentos cirúrgicos na coluna. Isso aí foi, eu acho, um reflexo, talvez, que acabou complicando mais ainda a saúde do jornalista esportivo Paulo Soares. Colegas de profissão manifestaram pesar pela perda. O jornalista Alex Seng escreveu: "Descanse em paz, Paulo. Você lutou bravamente, ficam as lembranças, longas conversas, risadas. Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade." Já o comentarista Mário Marra destacou: "Inesquecível, um craque em tratar com carinho as pessoas e um gigante no ar." Olha só, hein? Frase linda de Mário Marra que ele falou. Olha só, um craque em tratar com carinho as pessoas e um gigante no ar. Beijo, amigão. Muito obrigado por tudo. Frases do jornalista e comentarista Mário Marra, que também com quem conviveu também muito com o jornalista esportivo Paulo Soares. O velório acontece das 13 às 17 horas no Funeral Home, localizado na rua São Carlos do Pinhal 376, na capital paulista, conforme divulgado nas redes sociais. Então, meus sinceros sentimentos a toda a família de Paulo Soares, né, o amigão. Para mim, eu era fã dos programas dele, um baita jornalista, baita profissional de qualidade, de extrema qualidade.
Então, ele que nos deixa aos 63 anos e deixa um legado importante, né? Que o jornalismo esportivo ele é fundamental e muito importante para trazer a verdade, a clareza e as informações certas, totalmente verdadeiras para o público, para os telespectadores e também para os ouvintes nessa trajetória da carreira dele, que trabalhou no rádio, trabalhou na Rádio Bandeirantes, trabalhou na Rádio Record, Rádio Globo de São Paulo também, acho que ele deve ter trabalhado também, mas eu sei que, pelo que eu sei, trabalhou na Rádio Record e na Rádio Bandeirantes, então, onde ele narrou jogos e que com certeza, claro, o Paulo Soares deixou um legado muito importante no jornalismo esportivo, tanto no rádio, onde ele começou, tanto também na TV que com certeza ele voou. A verdade é essa. Ele, excelente profissional, voz inconfundível, deixará saudades. E, claro, meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, e dentre os amigos, especialmente, eu me solicito os meus sentimentos ao Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, o Felipe Camargo, ele mesmo, Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que hoje publicou uma foto ao lado do Paulo Soares, com quem conviveu trabalhando, e muitas vezes o Paulo Soares anunciava o Felipe Camargo. Quem traz as informações do Santos, vem ele, Felipe Camargo. Fala, Felipe! Aí, tipo assim, era mais ou menos isso que ele falava. Aí depois o Felipe Camargo, claro, aí já dava um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde pro amigão para trazer as informações do Santos, ou às vezes quando também ele teve que cobrir o clube da capital paulista, o próprio Felipe Camargo, então ele sempre, né, conviveu trabalhando com esse excelente profissional no qual ele teve o privilégio de trabalhar e conviver com o Paulo Soares, o amigão, onde nasceu uma amizade verdadeira entre eles. E até, eu não sei se foi 1 ano, 2 anos atrás, eu estava até assistindo De Olho no Peixe, que é um programa que eu assisto, não perco uma, porque eu sou fã dos trabalhos do Felipe Camargo. Uma vez, o próprio Paulo Soares, ele foi o convidado especial, e onde que aí, claro, ele conversando por vídeo, conversou ao vivo com o Felipe Camargo e também com a equipe do De Olho no Peixe, que para mim foi muito legal, foi muito bacana, e me contando sobre a trajetória da carreira dele. Então, Paulo Soares nos deixa aos 63 anos, né? Ele foi vítima de falência múltipla dos órgãos, um problema semelhante com o que teve também o narrador do rádio esportivo, o saudoso Fiore Gigliotti, que faleceu no dia 9 de junho de 2006, no ano da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, também veio a falecer. Então, os sentimentos à família, a todos os amigos, especialmente, claro, ao Felipe Camargo, que eu acompanho, assisto muito De Olho no Peixe, um trabalho que, para mim, não está mil, que o Felipe Camargo faz em loco, narrando os jogos do Santos também, está lá presente ao vivo na sala de coletivas de imprensa pós-jogo, e ultimamente só o técnico, né, que concede a coletiva, então ele está lá sempre. Então meus sentimentos ao Felipe Camargo pelo falecimento também, por ele e por todos os amigos que trabalhou, com quem conviveu com o Paulo Soares, e também toda a família e parentes que gostavam, que conviveu também poucas vezes com o amigão Paulo Soares. Então meus sentimentos, descanse em paz, Paulo Soares. Com certeza você, dentre outros que partiram do jornalismo esportivo, deixará um legado muito legal, um legado importante e também muitas saudades. Segue a vida e vamos, né, agora continuar, porque a vida não pode parar, por mais que a saudade fica para sempre. Bom, agora mudando de assunto, vamos agora, né, falar do Santos Futebol Clube. Ontem empatou contra o Red Bull Bragantino em 2-2. Então, depois, claro, esse pronunciamento, fazendo isso, uma singela homenagem ao Paulo Soares, contei um pouco da carreira dele e também trazendo a informação, notícia triste, a gente não quer trazer, mas aqui não tem como fugir da realidade, então vamos sempre enaltecer e sempre lembrar de grandes profissionais do jornalismo esportivo, que sempre, e quando se trata de futebol nem se fala, né? Então é o principal esporte, o esporte número 1 de toda a população, de todo telespectador e de todos os ouvintes que hoje ouvem rádio esportivo também até hoje. Então, Santos, Red Bull Bragantino e Santos empatarem 2-2.
O Santos ontem foi, para mim, resultado injusto. O Santos merecia ter vencido a partida. O Santos foi superior do que o Red Bull Bragantino, que ontem estava muito entregue. Sério mesmo, estava entregue no jogo o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que caiu muito de produção, começou bem o campeonato, mas depois o time deu uma decaída muito grande e a fase não é das boas. E ontem o Santos poderia ter caprichado nas finalizações, poderia ter vencido o jogo ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogo em Bragança Paulista. O Santos ontem teve 60% de posse de bola contra 40% de posse de bola do Red Bull Bragantino, que das poucas chances que teve a equipe de Bragança Paulista, o time foi mais efetivo. Só que dos erros do Santos, dos erros do sistema defensivo. Primeiro, no contra-ataque, quando o Santos tomou o gol 1-0 aos 30 minutos do primeiro tempo. Lei do ex, que coisa, hein? Lei do ex não para no Santos. Infelizmente, teve mais uma lei do ex ontem. Lucas Barbosa, cria da base do Santos, ele acabou fazendo o gol contra o Santos ontem, fez 1-0 aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Santos, até naquele momento, o Santos era melhor na partida, e onde o Lucas Barbosa abriu o placar aos 30 minutos da etapa inicial, no primeiro tempo, 1-0, e falha dali naquele lado direito, onde está o lateral direito, o Mike, e também o Alexis Duarte, também falhou naquele lance lá na marcação, e onde que acabou saindo naquele lado o gol do Lucas Barbosa, e assistência, né, no passe do jogador, do atacante Sacha, que saiu machucado durante a etapa inicial, que também no outro jogo em que o Santos perdeu por 2-1, o Sacha fez gol contra o Santos. A lei do ex, infelizmente, ainda continua prevalecendo, e ontem não foi diferente. 1-0 para a equipe do Red Bull Bragantino. Depois daí, depois que o Santos tomou o gol do Red Bull Bragantino, o time de Bragança baixou suas linhas, fechou o seu setor defensivo, seu sistema de marcação, né, na parte da zona assim, de marcação, que o time consegue assim, abaixar suas linhas e conseguir tentar nos contra-ataques, talvez surpreender o Santos, né, porque o Santos tentava, o time do Santos não conseguia mais ter espaços para conseguir finalizar o gol da equipe, do gol do goleiro Cleiton, né, que para mim muito fraco o goleiro do Red Bull Bragantino, sinceramente. Ontem, se o time do Santos fosse um time mais ousado, chutasse bolas difíceis e complicadas, uma iria entregar, porque ontem quase tomou um frango, foi um negócio absurdo o goleiro Cleiton, goleiro da equipe do Red Bull Bragantino, né? Porque, para falar a verdade, viu? Muito fraco o goleiro, e ontem o Santos poderia ter aproveitado melhor, poderia ter saído com uma baita vitória, dava até para ter goleado a equipe do Red Bull Bragantino, só que o time não foi competente o suficiente pelas chances que criou, pela superioridade técnica, e o Santos foi muito melhor que a equipe do Red Bull Bragantino, só que ontem o time chegou até a virar a partida, mas só que depois cedeu o empate, que para mim é um resultado injusto. Muita gente está falando que o empate foi até bom, mas desculpa, pelas circunstâncias, pela situação que o Santos se encontra no campeonato, era para ter vencido. Porque se o Santos vence o Red Bull Bragantino, o time ia ganhar uma moral lá em cima, já para o jogo de quarta-feira. E agora o Santos obriga a vencer o Grêmio nesta quarta-feira, porque o Santos agora, neste momento, o time agora está treinando agora, neste momento à tarde, agora no CT Rei Pelé. O elenco se reapresentaria hoje, amanhã, claro, provavelmente amanhã à tarde, novamente, o elenco se reapresenta no CT Rei Pelé. Amanhã encerra a preparação para o jogo contra o Grêmio. Eu acredito que talvez o Vojvoda possa manter a mesma base que começou no jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Provável Santos, porque eu acho que para mim vai ser Gabriel Brazão, Mike, Alexis Duarte, Luan Pérez e o Souza, né? Talvez pode ser que há chance dele ser mantido como titular, mas em compensação pode voltar o Escobar na lateral esquerda, e meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos. A dúvida vai ficar no Santos, vai ficar na zaga, né, entre Alexis Duarte ou Adonis Frias, que talvez pode voltar, ou talvez o zagueiro paraguaio seja mantido, né, nessa vaga deixada por Adonis Frias, que foi preservado para esse jogo, o zagueiro argentino.
devido, né, a um incômodo na panturrilha direita. Então, para que não agrave essa lesão, então ele foi preservado. Aí em seu lugar entrou o Alex Duarte. O Alex Duarte, vou falar uma coisa para você, vou falar o ponto forte e o ponto fraco do Alex Duarte. Ele é bom por baixo, né, mas agora na jogada aérea ele é muito fraco, na minha opinião. Ele não é muito bom nas jogadas aéreas. Mas daqui a pouco vamos falar sobre o porquê esse resultado foi injusto na partida, tá bom? Bom, o Santos ontem empatou em 2-2 contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino deu 8 chutes ao gol, o Santos deu 18 chutes ao gol. Olha, o Santos fazia tempo que eu não vi o Santos finalizar tanto em uma partida só. E ontem, igual eu te falei, o time deveria ter caprichado mais nas finalizações, nas conclusões de jogadas a gol. Então acho que o Santos poderia ter tido uma outra sorte, deveria ter saído com a vitória, mas também fora, não só por pecar nos erros nas finalizações, mas também o time pecou no sistema defensivo. E no primeiro gol, claro, tomou 1-0 o gol de Lucas Barbosa aos 30, aí acabou, aí depois dos 31 até o fim do jogo, a equipe do Bragantino conseguiu segurar o ímpeto do time do Santos, fechou suas linhas, e aí onde que o Santos caiu muito, o time não começou a achar espaço para tentar furar o bloqueio da defesa da equipe do Red Bull Bragantino. Aí o que o Santos fez? O Santos voltou no segundo tempo, aí o time, o Santos chegou ao empate aos 11 minutos do segundo tempo, numa jogada da esquerda, né, que acho que foi o passe do João Schmidt, que deu o passe na esquerda para o Souza avançou, aí avançou a área, cruzou rasteiro, e aí o Lautaro Dias, num carrinho, empurrou a bola para o fundo das redes aos 11 minutos do segundo tempo, após uma jogada brilhante, né, uma bela jogada do lateral esquerdo Souza, que para mim, para atacar ele é ótimo, mas na marcação, no sistema defensivo, ele não é muito bom, não é o forte do Souza. Então, mas só que ele moleque, joga muita bola, jogou assim, ontem ele foi razoável, não vou falar que ele jogou tão bem, mas vamos dar os créditos ao Souza pela jogada do primeiro gol do Santos, e depois, 4 minutos depois, o Santos viraria com Álvaro Barreal, que o gol saindo aos 15 minutos da segunda etapa, Santos virando o jogo por 2-1. Barreal fez um golaço, né? Recebeu a bola na direita, aí ele recebeu a bola, pegou, ciscou, driblou, ele clareou, bateu com a perna esquerda, a bola foi no ângulo do goleiro da equipe do Red Bull Bragantino, o Cleiton, que para mim é um goleiro fraco, é o tipo goleiro leite moça, bateu, tomou, né? Porque, pelo amor de Deus, o goleiro, ele é muito... E o Santos ontem perdeu a melhor chance de conseguir sair com um resultado positivo ontem. Poderia ter saído ontem, se não fosse não só os erros nas finalizações. Eu acho que o Santos, no começo do jogo, poderia ter feito uns 2-3-0, sem exageros, contra o Red Bull Bragantino. O Santos criou chances claras de gols na etapa inicial, até aos 30 do primeiro tempo, que é onde acabou tomando o primeiro gol. Aí o Red Bull Bragantino fechou suas linhas, então o time caiu muito de produção. Aí no segundo tempo o Santos voltou melhor, virou o jogo 2-1 em 4 minutos, e pelo que parecia que o Santos poderia talvez tentar fazer o terceiro, o quarto gol, aí o time relaxou. Não, 2-1 tá bom, vamos segurar, o Red Bull Bragantino não vai nos preocupar. Mentira, não pode. Tem que fazer 3-4-1 logo. Se o Santos já busca logo o terceiro gol, depois tenta o quarto, aí o Santos, vamos supor, fizesse os 4-1, sendo que não era impossível disso acontecer durante o segundo tempo, pode ter certeza, o Santos não sairia com empate lá em Bragança Paulista. Ganharia tranquilamente do Red Bull Bragantino. Só que os jogadores relaxaram, e aí o time se acomodou e deu no que deu. E o time sofreu um castigo, e mais uma vez, falha do sistema defensivo. Falha do zagueiro Luan Pérez e também do lateral direito Mike, que não marcou o Pedro Henrique, o zagueiro do Red Bull Bragantino, que cabeceou sozinho, isso mesmo, sozinho, dentro da grande área, cabeceou e não teve, e o Gabriel Brazão nada pôde fazer. E tem torcedor, o Gabriel Brazão não tá jogando nada no gol, não sei o que. Desculpa, gente, não pode colocar culpa no Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão não teve culpa nos gols tomados ontem. Desculpa, eu acho que, na minha opinião, o Gabriel Brazão tem créditos. Tudo bem que talvez ele não jogou
tudo, talvez como foi nas outras partidas, mas o Gabriel Brazão ontem, na minha opinião, não é o culpado pelos gols tomados ontem contra o Red Bull Bragantino. Não teve como, porque para mim foram falhas do sistema defensivo. Verdade é essa. Falhas do sistema defensivo. O Mike, e vou trazer para você as notas dos jogadores e também vou falar de cada jogador, que para mim, vou falar, o Barreal e o Lautaro Dias foram os melhores do jogo ontem, do time do Santos ontem. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, tá bom? Mas vamos lá. Então, depois aí o Pedro Henrique, o zagueiro do Red Bull Bragantino, ele acabou empatando assim, na falha do sistema defensivo do Santos. O Luan Pérez e o Mike não acompanhou o jogador da equipe do Red Bull Bragantino e acabou tomando um empate, né? Na minha opinião, foi um castigo devido por incompetência do time que poderia, que finalizou mais do que o adversário e poderia ter saído com um resultado muito melhor e, claro, com um baita resultado positivo e os 3 pontos que seriam fundamentais. E agora o Santos, tudo bem, empatou, o time ainda está a 5 pontos, está a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas mesmo assim o Santos tem que voltar a vencer os jogos para se afastar de vez. Não pode ficar tropeçando, empatando ou perdendo para qualquer equipe que seja. Verdade é essa, não pode. O Santos tem que tem que acordar, que ainda vale lembrar que o time briga para não cair. É isso mesmo, briga para não cair. E se o Santos, pelo menos, se manter na Série A, o principal objetivo é a manutenção do Santos na Série A. Então, que o Santos trate-se de já começar a vencer os seus jogos, que agora tem um jogo difícil quarta-feira contra o Grêmio, jogo muito complicado, tá? Muito complicado, jogo contra o Grêmio, e parece que o Grêmio não vai ter um dos principais jogadores que eu acho que era a nossa maior preocupação. Eu falo no meio atacante, o William, que jogou no Chelsea, revelado pelo Corinthians, jogou no futebol inglês, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele parece que não vai jogar, vai ser um dos principais desfalques da equipe do Grêmio. Então, mas mesmo assim, com ou sem o William, o Grêmio vai ser um jogo difícil. O Grêmio é uma grande equipe, então acho que o Santos, claro, tem totais condições de vencer? Tem sim. Só que o Santos tem que tomar muito cuidado com o Grêmio. Marcar forte o Grêmio, atacar, avançar suas linhas e, claro, e tendo chances claras de gols, tem que fazer. Não pode desperdiçar muitas oportunidades de gols, não. O Santos tem que, logo de cara, tem que meter uns 2-3-0, assustar o adversário. Se o Santos fizer isso antes dos 15, 20 minutos, se fizer uns 2-0 no Grêmio, depois, e o time já tem, depois, quem sabe, fazer o terceiro ainda na etapa inicial, vai ser ótimo, porque aí o adversário já fica desesperado. Então aí onde o Santos vai ter espaços para conseguir, claro, talvez até fazer 4-5-0. Claro, se acontecer isso, né? Espero que aconteça. Mas estou te falando, se o Santos foi inteligente, o time atacar, o jogo, não dar chance ao adversário e já fazer logo de cara uns 2-0, até 3-0, já na etapa inicial, sendo que nada é impossível no tal do futebol acontecer isso, o Santos pode sair com certeza com resultado positivo, tá bom? Então, o Santos tem que se virar para vencer o Grêmio. Depois tem o Ceará domingo que vem, então o Santos não pode vacilar. Então o Santos ontem saiu com um empate, né, amargo, né, porque um empate com gosto de vitória, onde o torcedor sentiu isso, o torcedor santista que estava lá no estádio, e também para quem acompanhou, assistiu o jogo do Santos, onde o torcedor santista sentiu, né, aquele gosto amargo, né, que faltou a vitória mesmo, porque ontem o Santos tinha tudo para vencer o Red Bull Bragantino, que ontem não jogou nada, o time estava entregue em campo e o Santos não aproveitou, né, a fragilidade do adversário, que não vive o bom momento. O time caiu demais na equipe de Bragança Paulista, então o Santos ontem vacilou muito em 2 aspectos. Uma, né, o time ter finalizado e não ter aproveitado o máximo das chances claras de gols e ter feito os gols que o time precisava vencer, né, com um resultado mais elástico que sendo necessário falando, e também falhas do sistema defensivo, que o Santos ontem o sistema defensivo cometeu falhas e não pode acontecer
quarta-feira contra o Grêmio. Então, vamos ver o que vai acontecer, se o time vai manter o mesmo time titular, se o Adonis Frias voltará para essa partida no lugar de Alexis Duarte e também se o Escobar voltará no lugar do lateral esquerdo Souza, que o Souza jogou no lugar do Escobar porque o lateral esquerdo o argentino Escobar estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bom, então, Santos Futebol Clube, vamos trazer aqui para você notas do jogo. Para mim, ó, vamos lá, Gabriel Brazão foi regular, na minha opinião, nota 5,5, né, nota 6. Não foi culpado pelos gols que tomou, na minha opinião, para mim, falha do sistema defensivo. E para mim, não falhou no gol do Lucas Barbosa, que não tinha como, né, porque ele foi inteligente, na hora que ele avançou a área, na hora que ele viu o Gabriel Brazão querendo fechar o ângulo, ele pegou, deu uma cavadinha, e aí onde quem cobriu o goleiro, e aí foi méritos do jogador da equipe do Red Bull Bragantino. E no lance do segundo gol, também eu acho que ele não teve culpa, porque ali foi falha do Luan Pérez e do lateral direito Mike. Tá bom? Então para mim, o Gabriel Brazão não foi o culpado pelos 2 gols tomados, sendo que não sei se tem torcedor santista falando que foi culpa do Gabriel Brazão. Se falar, discordo, para mim, ele não teve culpa. Então, o Gabriel Brazão, ele tem créditos, tem jogo que ele vai jogar bem, tem jogo que ele vai ser regular, tem jogo que ele não vai jogar bem, vai jogar bem, vai jogar mal ou vai ser um pouco regular. Então, para mim, hoje ele foi regular. Não vou falar que ele foi nem tão bom e nem tão ruim ontem na partida, e também dos 2 gols, e na minha opinião, ele não teve culpa. Bom, Gabriel Brazão, nota 6, né, na minha opinião. Bom, agora na lateral direito Mike, mal, muito mal, lateral direito Mike, nota 3. Eu vou, para não ser muito cruel, porque por mim daria 0, mas vou dar nota 3, que é o razoável. Não jogou nada ontem o Mike, ele praticamente ele falhou naquele sistema, naquele lance do primeiro gol da equipe do Red Bull Bragantino, que não marcou, não conseguiu acompanhar o Sacha e também o atacante Lucas Barbosa. Então, onde que aí o Santos acabou tomando aquele gol lá no ataque do lado esquerdo, e onde que aí o Lucas Barbosa acabou invadindo a área e tocou na saída do goleiro, né? Deu tipo uma cavadinha e aí fez um golaço. E a lei do ex, né, com certeza já, né, marcando presença novamente ontem. Então, e tomando o gol dessa vez do Lucas Barbosa, que é cria da base do Santos. Então acabou fazendo um belo gol, méritos do jogador, e não, para mim não foi falha do Gabriel Brazão, e também não teve culpa nesse gol e no segundo gol também. Então o Mike, nota 3, ele falhou naquele lance do primeiro gol da equipe do Red Bull Bragantino. O Alexis Duarte, ontem ele foi regular, mas cometeu uma pequena falha também ali na parte da marcação ali do sistema defensivo. Ele é bom, por baixo ele é bom. Eu não vou falar que ele é um bom jogador, só que para mim ele joga bem quando vai desarmar o atacante ou o meia, talvez um lance assim para nos desarmes assim por baixo é bom. Agora na jogada aérea ele não é muito bom tanto quanto o Adonis Frias. O Adonis Frias é um pouco melhor. A característica do zagueiro argentino é totalmente diferente. Então, de certa forma, ontem o Adonis Frias fez falta, tanto ele quanto o Escobar, que para mim, na minha opinião, o Santos ganha muito com esses 2 jogadores no sistema defensivo, que para mim são jogadores que traz uma segurança na defesa do Santos, na minha humilde opinião, viu? O Adonis Frias e também o Escobar, eles trazem uma segurança na defesa do Santos. Então, para mim, eu acho que esses 2 argentinos fizeram muita falta ontem, devido porque o Santos, ontem, nos 2 gols que tomou, principalmente, foram falhas no sistema defensivo. Então, o Alex Duarte, não sei se ele vai, talvez, ainda jogar essa partida, se ele vai ser mantido, ou talvez, se acaso o Adonis Frias estiver recuperado do incômodo na panturrilha direita, aí talvez ele tenha grande possibilidade de voltar e jogar contra o Grêmio, né, o zagueiro argentino Adonis Frias. Então, vamos ver. Por enquanto fica essa dúvida entre Adonis Frias e Alexis Duarte. Ontem, o Alexis Duarte foi regular, por baixo ele foi muito bem ontem, jogando, ele é um jogador que desarma muito, tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, tem uma boa saída de bola, mas só que ele não é bom nas jogadas aéreas, tanto quanto o Adonis Frias. O Adonis Frias, na jogada aérea, ele é ótimo. O Alexis Duarte não tem essa mesma característica.
apesar de ser também zagueiro, tá bom? Então, nota 5 pro Alex Duarte. Ele foi regular ontem na partida. Bom, agora o Luan Pérez, foi muito mal o Luan Pérez. Por que foi mal? Ontem ele falhou justamente, principalmente no lance do segundo gol, que ele poderia ter marcado, e também ele também falhou no lance do primeiro gol também, principalmente também. Eu acho que ele tanto, tudo bem que eu não falei do Luan Pérez no lance do primeiro gol, mas no segundo gol principalmente ele falhou feio, não marcou, era para ele estar lá marcando o Pedro Henrique, lá, o zagueiro da equipe do Red Bull Bragantino, que ficou sozinho, cabeceou, fez o gol de empate. Então, e o Luan Pérez, tanto ele quanto o Mike falharam naquele lance que, na minha opinião, poderia ter evitado o empate do adversário. E claro, o Santos poderia talvez saído de lá com os 2-1 mesmo, ou talvez teria uma grande possibilidade no fim de matar a partida, fazer até 3-1, mas não, de fato isso não acabou acontecendo. Então ontem o Santos saiu com empate, né, em 2-2 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então mal, Luan Pérez, nota 2, para mim foi um dos piores em campo. Apesar que o Luan Pérez jogou bem contra o Fluminense, fez uma boa partida contra o Fluminense em 0-0, o Santos foi prejudicado, gol do Tiquinho Soares, gol legal, e pênalti do lateral direito, o Guga, em cima do Neymar, que o VAR não deu. Tudo bem, já passou, mas foi 0-0, ele jogou bem, o Luan Pérez, jogou bem no empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro. O Santos poderia ter vencido, merecia ter saído com resultado positivo, se não fosse também a infantilidade dos zagueiros Eivaldo, que foi expulso, e estava com o cartão amarelo, e eu acho que para mim não volta mais jogar na zaga do Santos, não volta mais jogar pelo Santos. Então para mim o Santos, acho que já perdeu a grande chance de sair com a vitória depois da expulsão dos zagueiros Eivaldo. Então, Luan Pérez jogou bem naquele jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, jogou uma partidaça, jogou muito também na vitória contra o São Paulo na Vila Belmiro por 1-0, sem ser esse domingo, agora no outro domingo, uma semana antes desse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então o Luan Pérez jogou muita bola, jogou muito bem na vitória contra o São Paulo por 1-0. E depois, claro, agora ontem nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, ontem ele não jogou bem, por incrível que pareça, foi muito mal ontem o zagueiro Luan Pérez. Nota 2, para mim, foi um dos piores em campo ontem. Infelizmente, é duro falar isso, mas ontem o Luan Pérez não jogou bem. Na lateral esquerda, regular, o lateral esquerdo Souza. Muitos falam que o Souza é fraco, o Souza é isso, aquilo, mas na minha opinião, ele conseguiu fazer o feijão com arroz, né? Ele tentou, pelo menos, ele partiu para o ataque, pelo menos ele apoiou várias vezes o ataque do lado esquerdo do Santos, sendo que, de fato, no lance do primeiro gol do Santos, a jogada sai nos pés dele, na assistência dele, do gol do Lautaro Dias. Lautaro Dias fez o gol com a assistência do próprio lateral esquerdo Souza, que para mim ele tem muito potencial, joga muita bola, mas ainda, claro, precisa melhorar no aspecto principalmente defensivo. Então eu acho que eu dou nota 5 pro Souza. Foi regular ontem na partida, mas como às vezes a assistência eleva um pouco a nota, para não dar 5, vou dar 6 para o Souza. Não sei se muitos vão concordar comigo, mas eu dou 6 para o Souza por causa que talvez pela jogada, pela assistência do gol, tá? Assim, muitos falam que eleva a nota. Então, ao invés de dar 5, para mim, dou nota 6 para o lateral esquerdo Souza no lance do gol, na assistência do gol do Lautaro Dias. E depois, 4 minutos depois, o Santos viraria, e o que poderia sair a vitória. Enfim, né, uma vitória brilhante fora de casa e de virada, o Santos acabou cedendo um empate amargo com gosto de vitória, né, que ficou para trás. No meio campo, o João Schmidt jogou bem, gostei muito do João Schmidt. Para mim, ele pelo menos com os outros técnicos, ele ficava toda hora recuando, ele não partia para o ataque, ele dava passe para trás. Agora não, ontem ele deu passe para frente, arriscou um chute fora da área, coisa que ele não fazia com outros técnicos, tanto com o Pedro Caixinha, tanto com o Carille, tanto quanto com o Kleber Xavier.
Ontem o Schmidt jogou muita bola. Eu acho que o Vojvoda conseguiu, né, pelo menos melhorar o futebol, fez renascer de novo o futebol do João Schmidt. E ontem ele jogou muito bem, fez uma grande partida, dou nota 7 para o João Schmidt, jogou bem demais, para mim, na minha opinião. É um jogador que conseguiu marcar e também destruir, e também ao mesmo tempo atacando no momento certo, dando passes precisos e se posicionando bem. E eu acho que para mim com o Vojvoda, o João Schmidt é o outro jogador. Eu acho que ele tá jogando muito bem, coisa que com os outros técnicos não estava acontecendo. E o Santos, dá para ver que o Santos tá bem treinado agora, de verdade, porque os outros técnicos, o time era muito mal treinado, e é um time que finalizava pouco, é um time que não arriscava, é um time que arrisca pouco. Então, no futebol, o time, para ser vencedor, o time tem que sempre da melhor maneira possível, dar o seu melhor dentro de campo. Então, ontem, pelo que deu para perceber, né, ontem o João Schmidt jogou muita bola. Zé Rafael, agora o Zé Rafael nota 7 para o João Schmidt, e para o Zé Rafael dou nota 6,5. Por quê? Porque o Zé Rafael, ontem ele jogou bem, vou falar para você, jogou bem, ele foi um jogador assim, jogou até bem, de certa forma, mas vou dar 6,5 porque faltou, porque o que atrapalha o Zé Rafael são os erros de passes. Às vezes o jogador, o que falta ao Zé Rafael, aliás, ele tem um bom passe, só que ele não chuta pro gol. Teve lance que dava para ele ter chutado pro gol e não chutou. Então, por isso que eu falo, esse é o maior pecado de qualquer jogador de futebol: arriscar chute de fora da área. Quando você pega um time que está marcando em linhas baixas, e qual a única saída? A única saída é chute de fora da área, ou da entrada da grande área. Só que o Zé Rafael não fez isso. Então eu acho assim, falta um pouco mais de capricho nas finalizações. Dependendo qualquer jogador, dependendo em ambas posições que jogam, chutar mais de fora da área. Porque eu acho que isso aí é o que faz a diferença durante os 90 minutos. Porque você surpreende o adversário. Então, quando o time fica tocando e não chuta de fora da área, aí fica difícil, né? Então, eu acho que o time do Santos peca nesse aspecto. Então, o Zé Rafael, nota 6,5. Não vou dar 7, mas vou dar nota 6,5, que é o mais justo, porque eu acho que ele jogou bem, mas falta ainda mais capricho, principalmente nos chutes de fora da área. Marcar, ele marca super bem, isso aí ele é ótimo, é um jogador que avança, sai pro jogo, mas o pior defeito do Zé Rafael é que ele não procura chutar de fora da área, e eu acho que se ele corrigir nesse aspecto aí, fora outras virtudes, outras qualidades que ele tem, eu acho que para mim ele pode ser aquele mesmo Zé Rafael que foi do Palmeiras, que jogou um bolão no Palmeiras, então no Santos ele pode repetir o seu bom futebol igual onde ele repetiu jogando muito tempo no Palmeiras. Então nota 6,5 para o Zé Rafael. Barreal jogou bem, viu? Entregou mais, para mim entregou mais do que o Roleiser. Eu acabou de falar do Roleiser já rapidinho, mas o Barreal ontem gostei muito. É um jogador esforçado, é um jogador que se posiciona bem, é um jogador que joga bem do lado direito, do lado esquerdo, é um jogador que se movimenta bastante, fez um belo gol ontem, o gol da virada do Santos, fez um golaço, é o artilheiro do time, né, com acho que 6 gols, não, se não estiver enganado, ele é o artilheiro do time do Santos, esse Campeonato Brasileiro, com 6 gols marcados. Então o Barreal, ele é um grande jogador, é um bom jogador. Muitos falam que ele é um jogador ruim, eu não acho ruim não. Ele é um bom jogador, ele é útil para a equipe do Santos, é uma peça importante do time do Santos, e parece que o futebol dele está crescendo. Só que o Barreal tem um problema, ele tem seus altos e baixos. Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele joga mal. Sempre altos e baixos, né? Mas para mim, ele jogou muito bem, entregou para o time, dou nota 7 para o Barreal, Álvaro Barreal, que além de ter feito o gol que eleva a nota, então ele fica com nota 7, né? O Álvaro Barreal, que ontem jogou muito bem. Roleiser, agora falando bem, Benjamin Roleiser, outro jogador argentino, canhoto, nos primeiros 31 minutos, o Roleiser jogou até bem. Eu confesso, acompanhei a partida, jogou bem o Benjamin Roleiser, é um jogador que sabe marcar, é habilidoso, tem bom passe, tem boa visão de jogo, é um jogador que consegue enxergar seus companheiros dependendo
nas posições, assim, tanto assim, nos que estão no meio do campo, centralizados, ou jogadores que jogam dos lados do campo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É um jogador que enxerga o jogo, tem uma boa visão de jogo. Só que o Benjamin Rolezer ontem, ele jogou bem, só que até depois que o Red Bull Bragantino fez o gol, depois o Benjamin Rolezer, o futebol dele deu uma caída, caiu demais o futebol dele. Segundo tempo ele sumiu, de certa forma ele sumiu um pouco o futebol dele, mas depois que tomou o gol do Red Bull Bragantino, o Rolezer passou a ser bem mais marcado. Assim, os jogadores do Red Bull Bragantino começou a baixar suas linhas, e onde que ele teve dificuldades, e onde que ele errava passes, ele teve escolhas erradas. Então, onde foi aí que o futebol dele deu uma caída demais, uma caída grotesca. Então, o Rolezer, ele não é um mau jogador, ele é um bom jogador, só que a questão é que não pode, é um jogador que não chuta de fora da área mais, não consegue decidir, poderia ser o protagonista do Santos, tanto no passe do lance de um gol, ou talvez ele próprio decidindo a partida. Só que nós não esperávamos mais do Rolezer, só que o argentino até agora não mostrou ainda essa sua principal qualidade, sua principal virtude. Então, eu acho que muitos fundamentos ele tem que melhorar, o Benjamin Rolezer, para ele ser o protagonista do Santos Futebol Clube. O Santos investiu muito alto, né? Mais de 70 milhões de reais. Isso mesmo, o Santos pagou mais de 70 milhões de reais pela compra do Benjamin Rolezer. Ele assinou um contrato de 4, 5 anos, né? Acho que é 5 anos, né? Até 2029. Aliás, 4 anos de contrato, viu? Até 2029. Então, o Santos investiu alto. E até agora, ele não só jogou, acho que só 1, 2, 3 partidas que ele foi o principal jogador, o principal protagonista. Depois, a maioria dos outros jogos não jogou nada. Então, o Rolezer tem que melhorar muito. Para ele ser protagonista do Santos, ele precisa começar a fazer gols, decidir partidas, ser um jogador que se destaque na equipe do Santos. Só que ontem era a chance, e ontem ele começou até bem, jogou bem, só que depois, até os 30, 31 minutos do primeiro tempo, mas depois que tomou o gol do Red Bull Bragantino, o futebol do Rolezer caiu. Então, eu vou dar uma nota razoável para ele. Eu não vou falar que ele foi tão mal e nem tão bem. Eu vou dar uma nota 5. Nota 5 é uma nota razoável, não é uma nota ruim, mas ele foi razoável ontem na equipe, jogou razoavelmente bem. Ele poderia ter começado bem e ter terminado bem na partida, só que ontem o futebol dele caiu muito depois que o Santos tomou 1-0 da equipe do Red Bull Bragantino. Então, nota 5 para o Benjamin Rolezer. Precisa melhorar demais para compensar o investimento alto que o Santos teve com ele. Então espero que talvez ele se destaque nas próximas partidas aí, e que ele faça gols, decida para o Santos Futebol Clube também, ou numa jogada, ou no lance do gol que ele pode fazer. Então é o que esperamos, o que o torcedor santista espera do jogador argentino. Bom, no ataque, Guilherme. O Guilherme eu dou nota 5 também, foi razoável ontem. O Guilherme, o que atrapalha no Guilherme, eu vou falar para você, o Guilherme, ele é útil, principalmente no ataque do Santos. É um jogador que ataca e ajuda o lado esquerdo, porque quando joga ele e o Escobar naquele lado esquerdo, ele ajuda o Escobar a marcar. E ontem o Souza não marca, igual o Escobar. Então, toda hora o Guilherme tinha que voltar para ajudar na marcação do lado esquerdo ali, para que o Souza não sofra, que as jogadas não saem nas costas do lateral esquerdo Souza. Então, o Guilherme no segundo tempo cansou demais. Só que o Guilherme, toda hora ele para a jogada, fica com dancinha para lá. O Guilherme tem que ser mais objetivo. Ele não é craque, ele é um bom jogador. É um jogador útil para a equipe do Santos. Mas ontem ele foi irregular, porque ele pecou em alguns lances, na minha opinião, apesar que no lance acho que do gol do Barreal, acho que foi ele que deu assistência, passou aquela bola pro Barreal, né, que ele acabou fazendo aquele golaço. Então, veja bem, o que acontece? O Guilherme, ele é um jogador que às vezes ele não passa a bola, ele fica prendendo a bola demais, demora para conseguir, e quando vai tentar, às vezes
às vezes assim tentar uma jogada, ele faz as escolhas erradas nas jogadas, erra o passe, ou às vezes perde a bola do nada. Então o Guilherme, ele tem os pontos fracos do Guilherme, é isso aí. É um jogador assim que mediano, que só que tudo não é à toa que é o artilheiro da temporada do Santos, é o artilheiro da temporada, só que ele é o titular porque é um jogador que ajuda e também de vez em quando faz gols. Ontem não foi o mesmo Guilherme que jogou bem contra o São Paulo, que fez o gol da vitória do Santos, né? Isso tem que ser dito. O Guilherme, o Amado, como ele é conhecido. Então ele acabou fazendo o gol da vitória do Santos contra o São Paulo e jogou muito bem, mas ontem contra o Red Bull Bragantino ele foi regular, não jogou lá muito bem, mas eu vou dar uma nota, para mim, entre bom, regular ou ruim ou péssimo, como podemos definir melhor, para mim, vou colocar como regular. Ontem ele foi regular na partida, mas ele poderia. O que estragou do Guilherme é o que eu te falei, foi as escolhas erradas, nas escolhas de jogadas, ou escolhas talvez de dar um passe certo, ou demorar para dar um passe para o jogador, porque às vezes quer ser fominha demais. Então o Guilherme precisa melhorar nesse aspecto. E no ataque, Lautaro Dias, nota 8, para mim foi o melhor em campo. Por quê? Entregou mais para o time, é um jogador que deu trabalho para a defesa do Red Bull Bragantino. Então acho que, na minha opinião, o Lautaro Dias ele fez uma boa partida, jogou bem, entregou o máximo para o time. Então, para mim, eu dou nota 8, para mim a maior nota dentre os jogadores, analisando friamente a partida de ontem contra o Red Bull Bragantino. O Lautaro Dias, eu acho que, na minha opinião, o Vojvoda, o Juan Pablo Vojvoda, errou ao tirar Lautaro Dias, Barreal, até o Rolezer também, viu? Apesar que se o Rolezer saísse não seria problema, mas eu acho que o Barreal e o Lautaro Dias ele deveria ter deixado até o fim do jogo, porque o que acontece? Quando o jogo estava 2-1 pro Santos, eu acho que era cedo tirar esses dois jogadores. Eu acho que se o Vojvoda esperasse um pouquinho, falasse assim, o Santos, vamos supor, se o Santos tivesse ganhando de 3-1 ou 4-1, sendo que nada era impossível. Beleza, aí eu poderia até entender, pela substituição, até tirar o Barreal e o Lautaro Dias. Mas, a partir do momento, quando tira os jogadores que fizeram os gols, que estavam dando a vitória para o Santos, e além do mais, coloca Tiquinho Soares, que entrou mal, péssimo, entrou o Cavadeiro, péssimo, horroroso, pelo amor de Deus. Bihal Brahimi, né, o Brahimi, né, o jogador francês naturalizado argelino. O Brahimi ontem não entrou bem na partida, apesar, né, que ontem ele mostrou ter muita personalidade, mas ele precisa melhorar em muitos aspectos, né, técnicos e muitas outras coisas também, outras partes também importantes. Então, através das suas qualidades. Então ontem não entrou bem o Brahimi. Então, veja bem, quando o Vojvoda mexeu na equipe, eu acho, na minha opinião, ele não era o momento do Juan Pablo Vojvoda ter mexido. Eu acho que esse foi o erro dele, na minha opinião. Mas eu não vou colocar a culpa no técnico do Santos ter cedido empate, porque a culpa vamos colocar nos jogadores, principalmente no sistema defensivo, que quando o jogo estava 2-1, o Luan Pérez e o lateral direito Mike poderiam ter poderia ter cercado lá o zagueiro Pedro Henrique do Red Bull Bragantino e poderia ter evitado o empate, que com certeza, se não sai aquele gol lá, o Santos poderia ter saído de lá com a vitória e poderia muito bem já ter saído de Bragança Paulista com os 3 pontos garantidos. E agora o Santos tem que vencer o Grêmio nessa quarta-feira. O Santos agora vai ter jogos assim tudo encarreado, viu? Treino, pouco tempo de treino e também já em poucos dias, em 3, 4 dias, joga 2 partidas seguidas. Então agora o Santos, depois de 3 dias, já joga agora quarta-feira contra o Grêmio. O jogo será às 21h30, né, no horário de Brasília. Transmissão da TV Globo, tá bom? Transmissão da TV Globo, o jogo entre Santos e Grêmio, jogo importante, jogo decisivo. O Santos tem que vencer para sair de vez da zona do rebaixamento, se distanciar do Z4. O Santos está a 5 pontos, né, longe da zona do rebaixamento. A 5 pontos, aliás, não está tão longe não.
mas tem que tomar muito cuidado. O Santos tem que vencer, é a chance do Santos vencer, tentar dar uma alavancada aí, quem sabe agora alavancar uma boa sequência de vitórias e aos poucos o time já ficar fora da zona da confusão, como a gente fala, né? Então, o Santos, na minha opinião, então, veja bem, então essas foram as minhas análises. O Santos ontem foi muito melhor que o Bragantino, pelos números que eu apresentei para vocês aqui, ó. Aqui explica tudo. Ontem o Santos tinha tudo para vencer a partida, só que ontem o sistema defensivo cometeu 2 falhas grotescas e também o próprio time do Santos pecou nas finalizações. E como dizia o técnico Muricy Ramalho, a bola pune. Se você não aproveitar o máximo das chances de gols que tem durante os 90 minutos, você não ganha a partida e o outro adversário que menos jogou vai aproveitar as melhores chances e ontem que acaba vencendo, mesmo não sendo superior do que você, do seu time que está melhor do que o seu adversário. Então, o Muricy Ramalho sempre falava isso. Então, o Santos ontem pecou nesses 2 aspectos, né? Na parte das finalizações, né? Que onde o time pecou, teve muitas chances claras de gols, poderia ter matado a equipe do Red Bull Bragantino logo no primeiro tempo. O time não foi competente o suficiente para fazer os gols que precisava e também sair de lá com a vitória. E também erros do sistema defensivo, que é o que preocupa. E até o próprio Juan Pablo Vojvoda, no pós-jogo, ontem na coletiva pós-jogo lá em Bragança Paulista, aí o próprio Juan Pablo Vojvoda falou que todo dia eles treinam a defesa sempre direto e ontem que infelizmente algo que talvez que eles nem esperem e que irrita mais ainda o técnico acontece, que é o gol, acaba tomando gol de falhas que poderiam ter sido evitadas durante os 90 minutos. Então, o Vojvoda falou isso na coletiva pós-jogo ontem, na coletiva de imprensa. Então, e isso me chamou a atenção, essa parte que ele falou, dentre outras, mas o principal, né, ainda mais o principal assunto que a gente está abordando que são as falhas do sistema defensivo, que é onde o Santos tem que corrigir. Só que agora o time vai ter pouco tempo, porque o time agora está treinando agora, neste momento, à tarde, agora no CTR Pelé, e também o Santos fará o último treino, encerrando a sua preparação para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Tá certo? Minha gente, ó, eu vou encerrar aqui mais esse vídeo aqui para você, nas informações do Santos Futebol Clube. E, claro, amanhã vamos trazer, claro, tudo sobre a partida, a expectativa do jogo entre Santos e Grêmio, quarta-feira, 21h30, com transmissão na TV aberta, viu? TV Globo, eu acho que GETV talvez também vai transmitir essa partida entre Santos e Grêmio. E vamos trazer para você aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui rapidinho, vamos trazer para você a classificação, porque assim a gente vai poder ter uma ideia, saber quem está na frente. Ontem o Flamengo, hein? Que coisa, hein? 2-1 do Corinthians na Arena Neoquímica. E também a equipe do Palmeiras perdeu para a equipe do Bahia por 1-0. O Palmeiras, que é o concorrente direto na briga pelo título brasileiro, briga com o Flamengo até o fim do campeonato. Então, dá para perceber então que o Santos, né, poderia ter tido uma outra sorte. Bom, vamos trazer para você a classificação rapidinho aqui para você. Vamos lá. A classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado é o Flamengo, né? O Flamengo, que está com 54 pontos ganhos. Em segundo, o Cruzeiro, 50. Terceiro, Palmeiras, 49. Quarto, Mirassol, 42. Em quinto, Botafogo e Bahia, com 40. Em sétimo, São Paulo, com 35. Oitavo, Fluminense, 34. Em nono, Red Bull Bragantino e Grêmio, com 32. Em 11º, Vasco com 30, 12º, Corinthians com 29, 13º também Ceará, olha só, o Ceará e Atlético Mineiro e Internacional com 28, em 16º, Santos com 27, Santos está a 5 pontos, né, fora da zona do rebaixamento. Na 17ª colocação, Juventude com 22, juntamente o Vitória também, que tem 22 pontos ganhos. Fortaleza, 19º com 21, e na lanterna o Sport, o virtual, né, já está rebaixado matematicamente para a Série B com apenas 14 pontos ganhos, tá bom? Então é isso aí, essa é a classificação das equipes. Vamos trazer para você rapidinho só sobre a pedido dos jogadores, né, que ontem
que é sobre o Barreal, que recupera espaço e aumenta a legião argentina, onde ele fez um golaço. Foi um dos destaques, tanto ele quanto o Lautaro Dias, né? E o argentino, que tem contrato até dezembro e titular em 2 jogos seguidos, fica mais perto de atingir meta de jogos para ser comprado de time americano. O Santos tem como objetivo comprar o passe em definitivo do Álvaro Barreal. É isso mesmo, porque bastaram 2 jogos para o argentino Álvaro Barreal conseguir recuperar o espaço que havia perdido com a chegada de Juan Pablo Vojvoda ao Santos. Com boas atuações e um gol no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino ontem, no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele ficou um pouco mais perto da meta para ser comprado pelo clube em 31 de dezembro, que é onde se encerraria o vínculo contratual de empréstimo do atleta. Claro, nesse empréstimo com opção de compra. A titularidade de Barreal aumenta a legião de argentinos no clube, junto com o lateral esquerdo Escobar e zagueiro Adonis Frias, que são titulares do também argentino Juan Pablo Vojvoda. E na parte ofensiva, Benjamin Roleiser e Lautaro Dias completam a seleta lista de argentinos que estão no Santos Futebol Clube. Então, veja bem, então aumenta os números, né, de legiões de argentinos da equipe do Santos. Então, o Santos, que está perto de comprar em definitivo o Álvaro Barreal, que está emprestado pelo Cincinnati, lá dos Estados Unidos, né? O passe dele pertence à equipe norte-americana, lá do soccer. Então, o Santos tem como objetivo já comprar o atleta Álvaro Barreal em definitivo, que para mim ele vai ser um jogador muito útil para a equipe do Santos. Eu espero que ele consiga, né, não só melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais o seu futebol dentro da equipe santista. E agora a informação sobre o Neymar, né? Rapidinho para você aqui, para encerrar aqui. O Neymar tem nova previsão de retorno aos jogos. Vamos trazer para você essa informação apurada. O presidente Marcelo Teixeira reforça que terá a camisa 10 à disposição antes do fim da temporada. Na entrevista ontem com o Felipe Camargo, acho que foi antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. Então o próprio Marcelo Teixeira respondeu que reforça que terá o camisa 10 à disposição antes do fim da temporada. E o Santos deve voltar a ter Neymar à disposição em novembro para as partes, né, as partes finais do Campeonato Brasileiro. O craque deve conseguir concluir o período de fisioterapia em até 6 semanas. 6 semanas, viu? 6 semanas, só 3, 6, tá bom? 6 semanas, né? Então, que ele vai concluir, né, o período de fisioterapia, então voltando a trabalhar no campo até o fim de outubro e iniciando o penúltimo mês do ano com boas possibilidades de jogar. Neymar se machucou em 18 de setembro no CT Rei Pelé e o camisa 10 está com uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, e tem feito todo o seu tratamento com seu staff pessoal, composto pelo fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa. Então, a expectativa, né, olha só, é de que as sessões de fisioterapia sejam concluídas até dia 30 de outubro. E nesse cenário, Neymar ainda precisaria de mais alguns dias de transição física nos trabalhos do campo. A tabela do Brasileirão ainda não foi totalmente desmembrada pela CBF. E assim, é difícil prever qual o jogo mais provável para o retorno do camisa 10. Mas, neste momento, de fato, a expectativa é para que ele ainda atue pelo Peixe neste ano. Em novembro, o torneio já estará em suas 8 rodadas finais. O Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos consecutivos e colaborou com a equipe do Santos. Temos jogadores como Bom Tempo, Vitor Hugo, mais jovens e estão com as contusões semelhantes à do Neymar. A questão da contusão cria-se uma repercussão maior por ser ele. Deve ser tratado como os demais. Santos tem equipamentos e estamos recuperando ele. Assim, lá no Santos, lá dentro internamente falando, lá do Santos, tá bom? E o que nós temos de orientação é que deve retornar antes do fim do Brasileirão, disse o presidente Marcelo Teixeira ao canal De Olho no Peixe, em Bragança Paulista, claro, entrevista concedida que ele concedeu ao Felipe Camargo.
O Santos que enfrentou o Red Bull Bragantino ontem, foi 2-2, né? Então, beleza. Então o Santos, próximo jogo do Santos e Grêmio, 21h30. Jogo que com certeza há uma expectativa grande do Santos, claro, conseguir fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória. Bom, e também, rapidinho aqui, antes de encerrar o programa, estamos falando sobre o Neymar, né? O Neymar, então, ainda não temos a previsão exata da volta dele. Ele que sofreu a lesão grau 2 na parte do reto femoral do quadríceps da coxa direita, né? Na parte frontal da coxa direita, que é o principal motor, né? do músculo, onde você pode ter um impacto maior no chute, ou às vezes quando o jogador vai se esforçar, vai fazer os treinos de intensidade, correr e por aí vai. Então esse músculo ele é importante para que o jogador, para que essa parte do músculo aguente as cargas de pesadas, de muita intensidade de treinos e jogos. Então o Neymar sofreu lesão naquela parte. Então ainda ele voltará em novembro, mas não saberemos a previsão exata em qual jogo que ele vai voltar mesmo, tá bom? Vamos aguardar. Muitos falaram que ele não jogaria mais esse ano, isso não sei o que lá, então... Mas eu não acredito muito não, na minha opinião. Mas tudo bem, respeito a opinião de quem acha ou não acha que o Neymar não volta mais a jogar nesse ano. E agora em relação a Gabriel Montempo, o Gabriel Montempo está quase já perto do fim, né? Do tratamento da lesão grau 2 na coxa direita e está prestes a voltar. Pode ser que talvez ele esteja à disposição para o jogo de domingo que vem contra o Ceará. Não agora contra o Grêmio, mas... sim, contra a equipe do Ceará, o Gabriel Montempo, talvez pode ser que ele não jogue, mas pode ser uma das opções do banco de reservas. O Vitor Hugo ainda não tem a previsão ainda exata, porque ainda também sofreu uma lesão muscular, mas por enquanto não foram divulgadas, não divulgou qual foi o grau da lesão que sofreu o Vitor Hugo e que ele acabou sofrendo no jogo contra o São Paulo, em que o Santos venceu por 1-0. Então, onde que aí ele já ficou de fora dessa partida contra o Red Bull Bragantino. Provavelmente, Vitor Hugo ficará de fora desse jogo contra o Grêmio. Então, vamos aguardar, né, como estão também, não só sobre o Neymar, mas também sobre Vitor Hugo e Gabriel Montempo, os três que estão no departamento médico do Santos. Então, por enquanto, os jogadores ainda não estão treinando com o restante do elenco. Bom, gente, amanhã então eu volto com mais vídeo, mais informações do Santos, claro, já projetando o pré-jogo entre Santos e Grêmio e, claro, vamos trazer detalhes da partida do Santos. E uma informação importante, daqui a pouco, logo mais à noite, por volta das 7 horas da noite, haverá uma inauguração do Recanto dos Alvinegros no CT Rei Pelé. É isso mesmo. O Felipe Camargo trouxe a informação esses dias atrás. Então hoje vai ter a cobertura sobre, até o canal Varanda parece que vai transmitir, até o Marcão hoje no Varanda, ele deu essa informação que vai transmitir. Então vamos acompanhar a inauguração do Recanto dos Alvinegros, acho que é o nome do hotel lá, que é perto do, não sei se é dentro ou perto do CT Pelé, não sei te falar exatamente, mas claro que vai estar lá o presidente, vai estar a cúpula do Santos que vai estar presente, né, já para essa inauguração deste novo hotel Recanto dos Alvinegros, tá bom? A partir das 19 horas lá no CT Rei Pelé. Bom, gente, amanhã eu volto com mais conteúdos do Santos Futebol Clube para você e, é claro, fiquem ligados que quarta-feira tem Santos e Grêmio na Vila Belmiro e, claro, vamos trazer para você as informações e também do provável Santos que entrará em campo contra o Grêmio. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até já, tchau!